Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos estar falando sobre organização da célula animal. É o capítulo 6 do nosso livro, página 364. Nós já sabemos que a célula é uma unidade estrutural funcional de todos os seres vivos. Todas as células ela possuem membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Os animais, eles são organismos pluricelulares, ou seja, constituídos por muitas células. Eles também são eucariontes, que apresentam carioteca protegendo o material genético, e heterotróficos, ou seja, depende de outro ser para obter compostos energéticos para produzir o ATP e manter as atividades metabólicas celulares. Nesta figura está representada uma célula eucarionte, que é constituída basicamente de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, entre outras organelas. Nós vamos estar estudando a membrana plasmática e o citoplasma. A membrana plasmática ela está presente em todo tipo de célula. Ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídio, além de conter proteínas, que são o colesterol e os carboidratos. Esses fosfolipídios e as proteínas se movimentam como se fossem peças móveis dentro da membrana plasmática, que tem um formato mais ou menos de um mosaico. Uma das características marcantes da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Que funciona como um controle das substâncias que entram e saem da célula, sendo muito importante numa célula. Agora vamos falar do citoplasma. Ele está presente em todas as células e corresponde a um conteúdo delimitado pela membrana plasmática. Nele constitui a maior parte do volume celular e é formado por um líquido transparente gelatinoso, que chamamos de citossol. O citossol ele é composto principalmente de água, proteína, carboidrato e sais minerais. No citoplasma encontra-se imerso as organelas citoplasmáticas, com formas, funções e composições químicas específicas. É no citoplasma que ocorrem as reações químicas mais importantes para a manutenção da vida, como, por exemplo, o transporte de substâncias de um local para o outro, a síntese e a decomposição de substâncias diversas e parte do metabolismo energético, responsável pela produção de ATP. Nesta imagem, podemos observar a representação de uma célula procarionte. Percebe aí que o DNA encontra-se disperso no citoplasma. Isso não ocorre em células eucariontes. Nesta imagem já é a representação de uma célula eucarionte. O citoplasma é o conjunto formado por citossol e organelas citoplasmáticas. Falamos anteriormente, então, sobre o citoplasma e a membrana plasmática, que são dois componentes específicos de uma célula animal. Agora nós vamos dar ênfase um pouquinho na diferenciação celular, porque as células são diferentes dependendo de um determinado ciclo. Após a fecundação do ovócito pelo espermatozoide, lembrando, gente, o ovócito é a célula sexual feminina e o espermatozoide é a célula sexual masculina. Quando há essa fecundação do ovócito, forma-se o zigoto, do qual dá origem às diferentes células do nosso organismo. Ao longo do desenvolvimento embrionário, ou seja, da gestação, o zigoto ele passa por inúmeras divisões celulares, aumentando o tamanho do embrião, mas sem alterar o DNA dele. Ou seja, isso significa que essas células contêm os mesmos genes. O embrião ele dobra o número de células cada processo de divisão, passando pelos estágios de 2, 4, 8, 16, 32 células e assim sucessivamente. No início do desenvolvimento embrionário, todas as células elas são iguais e elas não apresentam função específica, motivo pelo qual elas são chamadas de células-tronco. Porém, essas células elas vão se especializando e se diferenciando com o passar do tempo. Esse processo pelas células sendo diferenciadas originam células distintas quanto à forma e à função,
Isso é o que chamamos de diferenciação celular. No corpo do bebê, as células elas estão especializadas em uma determinada função e é nesse estágio podemos reconhecer a formação dos tecidos, onde um tecido compreende o conjunto de células semelhantes e que desempenham uma mesma função. Vamos ver agora a diversidade de células do nosso corpo. Um organismo ele pode apresentar muitos tipos celulares, como células arredondadas, alongadas, colunares, cúbicas, com um ou vários núcleos ou até mesmo sem núcleo. Na imagem temos tipos de tecido epiteliais do corpo, formado por várias células, pavimentoso, cilíndrico, cúbico. As células, além de serem diferentes na sua forma e no conteúdo, elas também podem apresentar na membrana plasmática algumas especializações, como cílios, flagelos ou microvilosidades. Nessa imagem, nós temos células portadoras de cílios e células portadoras de flagelo. As microvilosidades são estruturas encontradas nas células da parede intestinal. Elas se apresentam como se fossem dedos projetados para fora da célula e aumentam a sua superfície de absorção dos nutrientes. Nesta imagem, nós temos representações das células do sangue, células da pele, células ósseas, células cardíacas, musculares e dos neurônios também. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo formado por células com funções e formatos variados. Nós temos as hemácias, por exemplo, nós temos os leucócitos, as plaquetas, os basófilos. As células musculares também apresentam uma forma específica, que lhes confere a capacidade de contração. Aí nós temos os três tipos: o muscular estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. Sendo assim, galerinha, nós falamos hoje das células, citoplasma e membrana plasmática. Nós falamos das células, das formas diferentes como elas são, aonde ela se encontra, os formatos que ela possui, as funções determinadas de algumas delas. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe no comentário aí embaixo que eu estarei respondendo, tá bom? Uma ótima semana para todos vocês.